Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre uma das passagens mais importantes para a vida da igreja, uma das passagens mais importantes relativa a São Pedro, a mudança do seu nome. Oração a São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Amém. São Pedro, rogai por nós. Em silêncio, apresente agora a Deus, nosso Pai, a sua prece. Apresente a Jesus a sua intenção por intercessão de São Pedro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quarto dia da nossa novena. Quando nós falamos de Pedro, nós devemos lembrar que o seu nome original era Simão. Jesus certa vez disse a ele, nós estamos num texto de Mateus, capítulo 16, depois do versículo 13 até o versículo 18, mais ou menos. Nesse capítulo 16 de São Mateus, Jesus perguntou aos seus apóstolos, quem dizem que eu sou? Jesus queria saber o que as pessoas falavam sobre ele. E aí disseram que era a reencarnação de João Batista, de um grande profeta, era um homem que era alguém que tinha sido anunciado no Antigo Testamento, deram várias respostas. Então Jesus perguntou aos apóstolos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz a cada um de nós. Quem você diz que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Salvador. E Jesus diz, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, Deus está mudando, Deus está dando uma missão nova à pessoa. No Antigo Testamento nós tínhamos Abraão, foi chamado de Abraão. Abraão significa alguém que não pode ter filhos. Abraão, pai de uma grande geração. Nós temos outros casos, Sarai, que foi mudada para Sara, e nós temos esse caso muito específico daquele homem que era chamado de Simão e recebeu o nome de Quefas, recebeu o nome de pedra. Pedro não era um nome comum. Pedro é um objeto, Pedro é pedra. Jesus colocou o nome dele de pedra e disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Novamente,
Pedro, primeiro ele professou a fé em Jesus com ações, jogou a rede onde não tinha peixes. Depois ele teve a coragem de professar com a boca. E as palavras de Jesus, palavras que são comuns para cada um de nós que somos católicos. Sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Veja, Jesus disse artigo feminino singular, minha, pronome possessivo, igreja no singular. Jesus disse uma igreja. Existem mais de 30 mil doutrinas diferentes. Como que Deus assinaria embaixo de fundações que não foram feitas por Ele? Como que Deus assinaria embaixo de fundações que uma contradiz contra a outra? Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de São João, Jesus diz: Pai, que todos sejam um como nós somos um. A ideia de Deus, a vontade de Deus não é que tenham igrejas. Deus não deu autoridade para ninguém fundar igreja. Por quê? Porque Ele mesmo fundou. A igreja de Jesus vem da época de Jesus. A igreja de Jesus tem Pedro como seu primeiro líder. A igreja de Jesus é aquela que tem uma sucessão ininterrupta a partir do ministério petrino que foi deixado com São Pedro. Nós temos Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Nós temos uma sequência, uma sucessão de 266 papas. A Igreja de Cristo subside na Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes, para nos salvarmos, para termos uma vida estável e uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus, nós vamos encontrar na igreja. Por que Deus fundou a igreja? Por que Deus criou uma igreja? Porque Ele queria nos salvar em comunidade. Ele não queria nos salvar como um mágico. Se na sua comunidade tem problemas, mas se você consegue viver a fé na sua comunidade, permaneça firme. Se você por algum motivo não consegue ser fiel, não consegue ter paz, não consegue caminhar para Deus na sua paróquia, pode ser que isso aconteça, procura outra paróquia, porque você não pode deixar a igreja católica. Pessoas com tanto orgulho, quando eu era católico, dá vontade de dizer, meu querido, minha querida, com todo respeito, você nunca foi católico, porque se você fosse católico, você não deixaria de ser. Como que você deixa algo que você nunca foi? Só porque foi batizado? Mas era ministro de Eucaristia. Agora, veja, então vamos falar sobre a Eucaristia. Você era católico, você tinha Eucaristia. Agora você vai para uma ceia protestante onde você recebe pão. Na igreja católica você tinha Jesus eucarístico. Na igreja protestante você tem um pão que representa, simboliza a presença de Deus. Você deixou o maior pelo menor? Você deixou o melhor pelo pior? Você deixou, com todo respeito, mas você deixou o vinho nobre por um vinho de pior qualidade? Deixou o vinho pela água? Que é isso? Quem conhece a Igreja Católica permanece na Igreja Católica. Eu me comunico diretamente com Deus. Eu também. Mas porque eu sou humilde, eu quero me comunicar também com aqueles que estão junto de Deus, com aqueles que são parte da família de Deus. Por isso que nós nos comunicamos com o santo. Por que eu rezo e peço a intercessão dos santos? Porque de Jesus eles conhecem mais, porque eles chegaram antes do que eu, porque eles já estão com Deus, porque o céu é uma grande família. Quem quer encontrar um céu, só Ele e Jesus, está encontrando o egoísmo. Seja católico, seja perseverante, procure uma comunidade ou fique firme na sua paróquia, onde você perceberá que você crescerá. Igreja é um meio que Cristo criou para nos ajudar a termos aquilo que nós precisamos, humanamente falando, amizades, meios para nós dialogarmos, mas também os meios para irmos para o céu. Seja feliz.